Glória a Deus, amém? Então vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de João capítulo 20, né? A partir do versículo 19 até o versículo 31, vai nos contar, depois que Jesus ressuscitou, como ele apareceu aos seus discípulos, amém? Então diz que, aqui no versículo 19, diz que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, seja domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Ou seja, os discípulos estavam na sua casa, numa casa, mas com a porta fechada e com medo. E aí apareceu Jesus, né? Jesus entrou, pôs-se no meio dela. Ou seja, Jesus mesmo com as portas fechadas, ele apareceu, ele simplesmente apareceu no meio. E olha que interessante, se pôs no meio deles, né? Glória a Deus, que Deus revela que Jesus, o local de Jesus é no centro, amém? No centro das nossas vidas, no centro do nosso coração, amém? Então ele se faz presente, ele está presente aqui, ele se faz presente. A Bíblia declara: onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. Então ele está aqui falando conosco por meio da sua palavra. E olha só que interessante, eles estão com medo, mas mesmo Jesus foi ao encontro deles, né? Ou seja, Jesus não foi porque eles estavam cheios de fé, nem cheios de coragem. Ao contrário, eles estavam cheios de medo. Então aqui mostra um Jesus que vai ao nosso encontro, amém? Ele vai ao nosso encontro quando nós precisamos, amém? E aí diz que ele apareceu e lhe mostrou as mãos, lhe mostrou o lado, e os seus discípulos se alegraram quando viram o Senhor, né? E Jesus nos abençoou, soprou ele sobre o Espírito Santo. Mas olha só o versículo 24. Tomé, né, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Puxa vida, né? Um dos 12, um dos discípulos, naquele exato momento, quando Jesus apareceu, não estava ali, né? Então, esse discípulo era Tomé. Então, os discípulos lhe contaram, diz aqui, ó, os outros discípulos disseram: vimos o Senhor, né? Imagina Tomé chegando e viu a cara de todos os discípulos assim, ó. Meu Deus, ele alegre, não tinha mais medo, eles tinham acabado de ver Jesus, mas Tomé chegou e ele não viu Jesus. E agora, ó, Pedro, Tiago, André foram falar: nós vimos o Mestre, nós vimos Jesus. Mas aí Tomé, ele declarou o seguinte, né? Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, se não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Ou seja, ele falou: vocês podem falar, está todo mundo reunido falando que vocês viram, mas eu não creio, eu só vou crer se eu tocar nele, né? E diz que essa foi a atitude de Tomé, ele não creu no que os discípulos estavam falando. Afinal de contas, ele não tinha tido a mesma experiência, não tinha visto, né? O milagre tinha acontecido, mas ele estava fora daquela casa naquele momento. Mas diz assim no versículo 26, uma semana mais tarde, né? Uma semana, passou 7 dias, uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, né? E Tomé agora estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, novamente as portas fechadas, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês, né? Então Jesus novamente, uma semana depois, aparece no meio novamente daqueles discípulos, mas agora Tomé estava lá. Olha que tremendo, né? Eu queria te dizer que Jesus foi tratar com Tomé, amém? Já tinha tratado com seus discípulos. Eu quero te dizer que Jesus tem prazer em tratar conosco. Jesus que nos escolheu. Tomé, ele é chamado por Jesus. Tomé é aquele que anda 3 anos também com Jesus. E Tomé, ele teve uma atitude, ele teve uma ousadia. Quando Jesus foi lá em João 11, diz que quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro, ele tinha acabado de ser perseguido naquela cidade. Então os discípulos falaram: se você voltar lá, vão te matar, Jesus. Mas Tomé teve a atitude de falar: então vamos e vamos morrer com ele. Olha a ousadia, olha a coragem que Tomé teve ali. Depois um versículo muito conhecido também é João 14,6, que Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas o versículo anterior é quando Tomé fala: Senhor, nos mostra o caminho. Quem é o caminho? Ou seja, Tomé tinha vontade de aprender com Jesus. Então nós vemos algumas atitudes da vida de Tomé. Primeiro ele colocando a sua coragem, estava disposto até morrer junto com o seu mestre. Depois ele tem aquela curiosidade de saber qual é o caminho, né? Mas agora Jesus vai ao seu encontro, né? Jesus vai também ao seu encontro, porque agora quem estava na casa era Tomé. E agora a primeira pessoa que Jesus vai conversar é Tomé, né? Diz assim: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui,
veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Aí pare de duvidar e creia. Então nós vemos aqui Jesus indo restaurar a fé de Tomé, né? Pare de duvidar, existia uma dúvida, né? Existia uma dúvida e também existia uma visão equivocada. Essa palavra ela vai falar da nossa visão, né? Mas eu quero colocar seu título: a fé que muda a nossa visão. Amém? A fé que muda a nossa visão. Ele tem uma visão. A visão de Tomé era o seguinte: eu só vou crer se eu ver. E Jesus falou não, né? Deve ser ao contrário. Jesus veio para mudar, alterar a visão de Tomé. A visão de Tomé era o seguinte: se eu ver, eu vou crer. Mas agora Jesus aparece, pede para ele tocar, para ele ver. E realmente ele começou agora a crer, né? E agora ele creu da maneira certa. A visão dele foi alterada, né? E a nossa visão deve ser alterada. Ou seja, essa palavra vai gerar fé. E essa fé que vem de Jesus, amém? É Jesus que é o autor da fé. Hebreus 12:1 diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, quem levou fé ao coração dos discípulos, quem levou fé ao coração de Tomé foi Jesus. Quem quer colocar fé no nosso coração é Jesus. A fé não é nossa, a fé vem de Jesus. Lá em Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas isso vem de Deus, é dom gratuito de Deus, para que o homem não venha se vangloriar. Ou seja, é um dom, a fé é um dom. O que é um dom? É um presente, é uma graça, né? Uma dádiva. Então o próprio Jesus nos dá fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos disso lá em Hebreus 11:6. Mas o versículo diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que procura a Deus deve crer que Ele existe. Se Ele existe, Deus também o recompensa. Ou seja, Deus é galardoador dos que o buscam. Olha que tremendo o que Jesus está falando. Olha, eu quero dar fé para vocês, assim como Ele deu a Tomé. Ele quer sempre nos restaurar de fé, Ele quer sempre nos nutrir de fé, Ele quer nos encher de fé. Para quê? Para a gente poder ser galardoado. Ou seja, Ele quer nos presentear. Ele é galardoador. Galardoador é presenteador. Ele é um Deus cheio de graça. Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele é um Deus que vai além da nossa compreensão, da nossa visão humana. Por isso a nossa visão deve ser mudada. Só que essa visão ela é mudada a partir da fé. E agora diz que Tomé, quando ele sentiu, ele viu, realmente agora ele abre a sua boca e age cheio de fé. Ele declara assim para Jesus, né? Senhor meu Deus, né? Senhor meu Deus, meu, né? Ele reconhece agora Jesus como Deus. Ele fala: tu és o meu Deus. E aí Jesus fala para ele: porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Ou seja, Jesus está falando: olha, feliz é aquele que primeiro ouve e depois crê, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha isso. A fé vem de ouvir e não de ver, né? Então ele está falando: olha, você teve fé porque você tocou, você teve fé porque você viu. Eu vim aqui restaurar essa tua fé. Mas para de duvidar. Jesus falou: pare de duvidar e comece a crer. Você se lembra do que Jesus falou para Marta e para Maria? Jesus falou lá em João 11:40: se você crer, você verá a glória de Deus. É o contrário que Jesus está falando para Tomé. Tomé, você quer ver minha glória, mas você quer primeiro ver para receber. Você quer primeiro ver para crer. Jesus está falando: não, eu quero que você creia para você ser galardoado por mim. Eu quero que você creia para eu poder fazer milagre na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, a fé. Jesus quer nos dar hoje fé. Ele quer nos acrescentar fé. A fé é necessária para a gente ser forte. A fé é necessária para a gente vencer. A fé é necessária para a gente ser abençoado. Então a fé é um dom de Deus. E o que Jesus foi dar para Tomé foi um presente, foi uma graça, foi uma porção da fé. Ele viu que Tomé estava com dúvida, ele viu que a dúvida entrou no coração. E uma pessoa que tem dúvida, ela começa a enxergar da maneira errada. Ela começa a ver e não entender o que Deus quer fazer ou como Deus age. Ele começa a ver as coisas com a sua ótica, com uma visão distorcida, com uma visão do mundo, né? Eu vou receber se eu merecer. Eu vou merecer se eu for o melhor. Não, Tomé não foi o melhor. Ele recebeu porque ele precisava.
não porque ele merecia, você entende? Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós somos salvos porque Ele decidiu nos abençoar. Quem se colocou no meio daquela casa, quem apareceu no meio daquela casa, mesmo encontrando os discípulos com medo ou com dúvida, foi Jesus. Quem mudou a história daqueles discípulos foi Jesus. Quem vai mudar a minha história, quem vai mudar a sua história é Jesus. Jesus quer aparecer em nosso meio. Jesus quer se fazer presente. Ele quer o quê? Nos encher de fé. Nos encher de fé. Para quê? Para que milagres aconteçam. Os milagres acontecem quando a gente tem fé. Quantos milagres estão escritos na Bíblia que aconteceram porque as pessoas agiram de fé? Não agiram por obediência, não agiram por força humana, agiram com fé. Jesus falou: a tua fé te salvou, vá e seja conforme a tua fé. Jesus falou que coisa alguma seria impossível se alguém pedisse crendo. Amém? Então precisamos crer. Crer em quem? No que Tomé creu. Agora Tomé creu que aquelas feridas de Jesus, que aquele lá Jesus, amém? Ele foi açoitado, ele foi ferido, ele creu que Jesus morreu, ele creu que Jesus ressuscitou, ele creu. Quando ele tocou naquela mão, ele falou: eu não teria capacidade de sofrer como Jesus sofreu. Quando ele tocou aqui na lateral, ele falou: eu não teria condição de me salvar a mim mesmo ou ir para aquela cruz, mas agora estava vendo a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Ele estava vendo a glória de Deus. Jesus ressuscitou. Quando você começa a crer nisso, amém, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu naquela cruz porque Ele te ama, por amor a você, que Ele sofreu naquela cruz para você não sofrer, então sua visão começa a andar com fé, começa a andar por fé e não por vista. Você começa a agir pela fé, você vai se mover pela fé, você vai saber que Jesus se faz presente no meio, você vai saber que Jesus vai sempre ao teu encontro, você vai ver que Jesus não quer te ver incrédulo, não quer te ver com medo, não quer te ver triste, não quer te ver machucado, amém? Você vai começar a crer no Jesus bom, você vai começar a crer no Jesus presente, você vai entender por que Jesus sofreu. Ele falou: olha, sabe essas minhas mãos furadas? Foi por amor a você. Sabe aqui, Tomé, toca aqui, foi por você, eu ressuscitei. E sabe por que eu entro aqui, mesmo com as portas fechadas? Porque eu sou Deus. E agora ele reconhece: meu Deus. Antes o discípulo que falou assim: quem é o caminho? Aonde o Senhor vai? Nos mostra o Pai. Agora não, ele estava vendo o Pai, estava vendo Deus através da vida de Jesus. Ele estava agora recebendo a fé verdadeira. A fé verdadeira abre a nossa visão. Que essa palavra viva abra a sua visão para você entender o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer mudar a tua história, amém? Que a fé é Ele que quer colocar. E se você tiver fé, a fé não é sua, é dele, entenda isso, é um presente. Você precisa apenas receber. Como? Pela fé. Mas fé no quê? Na palavra dele. Na palavra dele. A fé vem de ouvir e ouvir o testemunho do pregador, a história da irmã. Não, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, essa palavra nos dá fé. Essa palavra aponta para Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o autor e o consumador. Ou seja, Ele faz você olhar para Ele, e quando você olha para Ele, o milagre acontece. Ele falou: Tomé, olha para mim. Tomé, olha para mim. E quando Tomé olhou, a fé dele foi renovada. Quando você começa a olhar para Jesus, quando você começa a olhar para as qualidades de Jesus, quando você olha para a justiça dele, quando você olha para a santidade dele, quando você olha para o poder dele, quando você olha para a autoridade dele, o milagre acontece. Se você crer, você verá a glória de Deus, amém? A glória de Deus se chama Jesus Cristo. Amém? Quando você olha para Jesus, amém? Milagres acontecem. Então o Senhor está renovando a nossa visão, porque a falta de visão nos torna medrosos e também tímidos e também com dúvida. Por isso que Jesus se fez presente ali, para arrancar aquele medo e colocar o quê? Colocar fé, que gera o quê? Ânimo. Eles se maravilharam, e olha o que diz aqui. Depois que ele abriu os olhos, depois que ele disse que a fé traz felicidade, felizes são os que creram, amém? Se nós cremos, nós seremos pessoas abençoadas, amém? Por que vamos ser felizes? Porque vamos crer nas promessas dele, vamos crer que ele ressuscitou, vamos crer que ele não levou aquele castigo em vão, amém? Ele levou para mostrar que nos ama, amém? E agora Jesus, ele fala assim, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais de milagres.
que não estão registradas nesse livro, ou seja, muitas coisas que nem foram registradas aqui Jesus fez. E eu quero declarar que Ele vai continuar fazendo, porque Ele continua sendo o mesmo. Ele vai continuar fazendo. Na vida de quem? Dos seus discípulos que creram nele. Se você crê, você vai receber um milagre. Então comece a viver crendo. Amém? Que essa palavra coloque fé no seu coração. Fé no quê, pastor? Fé que Jesus te ama. Fé que Jesus morreu, ressuscitou. Fé que Ele é o único, digno de abrir os 7 selos. Amém? De abrir um livro. E naquele livro já está escrito o seu nome. Amém? Seja feliz por isso, porque um dia você teve encontro com Jesus. Amém? Um dia pela fé você entregou a sua vida para Jesus. E agora talvez você fale, mas hoje eu estou sem fé. Hoje eu estou me sentindo como os discípulos dentro de uma casa, acovardado, e tenho minhas dúvidas. Deixa Jesus colocar fé no seu coração. É a fé, é o poder dele que arranca a dúvida. É o poder dele que joga fora todo medo. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então deixa ele te transformar, porque ele quer fazer milagre nas nossas vidas. Diz que Jesus fez milagre na presença dos seus discípulos. E depois diz assim, ó, mas que foram escritos neste livro, creiam, para que vocês creiam. Se os milagres são para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crendo tenha vida em seu nome. Nós recebemos vida no nome de Jesus quando a gente crê nele. Essa é a missão de Jesus, amém? Jesus veio com esse propósito de nos fortalecer, de revelar onde temos que colocar nossa fé. Amém? Ele veio com essa missão. Ele falou que a obra dele era essa, nos levar a gente crer no Deus Pai e também em mim. Ele falou, creia em Deus e creia também em mim. Amém? Então creia em Deus, creia no amor dele, creia na graça do Filho. Amém? Creia no propósito que ele tem na sua vida e deixa ele te nutrir de fé. Amém? Mesmo que você sinta a pessoa que tem a menor fé, Jesus falou que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, grandes milagres vão acontecer. Amém? Porque não é o tamanho da sua fé que vai fazer o milagre. Amém? Apenas a sua fé no poder dele. Ele é poderoso, ele é o Senhor. Ele mostrou as suas mãos, ele mostrou a sua lateral. Você crê que Jesus morreu na cruz? Você crê que Jesus morreu na cruz por amor a você? Você crê no que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que certamente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Amém? Ele foi ali castigado naquela cruz para nos ver livre. Por isso está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Deixa Jesus te libertar. Amém? Que essa palavra traga a fé no Filho e que você saiba que ele é pleno, que ele é o Senhor, que ele é o Deus de provisão. Amém? O seu milagre está em Jesus. Amém? O que você precisar está em Jesus. É uma cura? Está em Jesus. É uma paz? Está em Jesus. Amém? É um livramento? Está em Jesus. É uma provisão? Está no Filho, está em Jesus. Amém? Diga assim, eu creio, Jesus. Eu recebo a fé viva. Eu creio que Jesus é meu único Senhor e Salvador. Eu recebo a fé que vence o mundo, a fé que gera milagres. Diga assim, pela fé eu recebo a fé que está gerando agora o meu milagre. Pela fé eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo disse para aquele carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Diga assim, eu creio. Diga assim, eu creio que a minha casa toda será salva. Aí você fala assim, mas pastor, você não sabe a situação, você não sabe onde está meu filho, você não sabe onde está minha filha, você não sabe como vai meu marido. Ei, creia, não ande por vista, ande pela fé. Quem vai tornar isso possível não será o seu esforço, não será a sua força, mas será Jesus. Creia na palavra dele, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém? Isso vai acontecer. Amém? Que essa palavra coloque realmente fé em nossos corações. Lembre-se de Tomé. Amém? Lembre-se, ele precisou de um milagre, ele precisou ser renovado, ele era um discípulo amado do Senhor, foi Jesus que o escolheu. Amém? Jesus o escolheu e Jesus amou ele, por isso que Jesus foi ao seu encontro. Mas depois daquele encontro, a sua fé foi restaurada, foi renovada. Amém? Que assim também essa palavra tenha trazido essa semente em nosso coração e que essa semente venha verdadeiramente gerar muitos milagres. Amém? Eu quero orar ainda em nome de Jesus, profetizando que essa palavra que vem do Senhor, que vem de Jesus, vai renovar a nossa visão. Amém? Nós não vamos mais andar por vista, vamos andar pela fé, e pela fé somos mais que vencedores. Pela fé o nosso milagre já
aconteceu, amém? Já está a caminho, já está chegando na sua casa, já está chegando para a sua família, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, para que essa palavra, Senhor, venha gerar vida, para que essa palavra venha gerar salvação, para que essa palavra venha gerar milagre, Senhor. É no nome do Senhor Jesus. Esse Jesus que foi ao encontro de Tomé é o mesmo Jesus que fala conosco neste momento. É o mesmo Jesus de sinais, de maravilhas, é o mesmo Jesus de milagre, é o autor e é o consumador da nossa fé. A fé não vem de nós, a fé vem do Filho. Ele nos deu fé para este vencer, Ele nos deu fé para ser galardoado, Senhor. Que os galardões, que as bênçãos, Pai, que os milagres, que os sinais aconteçam agora nessa vida, aconteçam agora para essa casa, aconteçam agora para essa família. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós repreendemos agora a timidez, o medo, a covardia. É no nome de Jesus que nós declaramos que Jesus sofreu naquela cruz para te ver livre, para te ver abençoado. Queremos liberar essa palavra na sua vida, na sua casa, na sua família, amém? Que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Você é mais que vencedor por meio do nome do Senhor Jesus. E é no nome de Jesus, amém? Que declaramos que a sua fé está sendo restaurada. Que você que estava desanimado, que você que estava abatido, que você estava cansado espiritualmente, que você que tinha perdido a fé, que você que estava precisando de um renovo, receba agora no nome de Jesus, amém? Jesus está aí contigo. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa sentir, você precisa crer. Creia no nome de Jesus. Assim como Jesus se fez presente nesta casa, mesmo com a porta fechada, amém? Ele está aí na sua casa, Ele está aí Ele está junto com a sua família. Creia no nome de Jesus. Creia agora no nome de Jesus no milagre. Creia agora que Ele está te curando. Olhe para o Filho, olhe para Ele na cruz, olhe para Ele também agora ressurreto lá no céu, amém? Ele morreu, então não apenas olhe Ele para a cruz. Saiba que na cruz Ele levou o castigo, saiba que na cruz Ele levou ali a doença, mas agora olhe Ele à direita, sentado à direita de Deus Pai. Ele ressuscitou e Ele é o Rei dos Reis, e Ele te ama, Ele tem uma obra na tua vida. Então seja curado no nome de Jesus, seja liberto agora no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que a tua casa recebe agora um milagre. Nós cremos em nome de Jesus, amém? Que você possa declarar: eu creio em Jesus, eu creio que Ele me abençoou com fé. Diga assim: essa fé eu não vou perder. E se um dia eu perder, diga assim: Ele vai restaurar a minha fé, pois Ele me ama. Eu creio no seu favor, eu creio no seu amor, amém? Eu creio que Ele me amou primeiro, amém? Glória a Deus, toda glória seja dada a Jesus, amém? Fica na paz, em nome de Jesus.